Continuando a nossa série do Como, neste vídeo de hoje eu quero ensinar você como vencer as maldições e explicar cada uma delas e que maneira elas atingem a vida do ser humano. Vamos começar falando a respeito da maldição proferida, depois a mandada, depois a herdada e, por fim, a maldição de círculo. Eu gostaria que você preparasse um papel e caneta, se você puder, você vai anotar e, principalmente, agir depois que você aprender aquilo que tem que fazer para quebrar todas as maldições, tá bom? Existem pessoas que têm certeza que um dia ela foi amaldiçoada por alguém. Outras não têm certeza, mas elas desconfiam. E tem aquelas que às vezes nem acreditam, ela acha que ter fé em Deus já é o suficiente e nada de ruim vai atingi-la. Mas, independentemente do que você pensa e como você pensa, eu vou apresentar aqui as maldições que existem por aí e você vai se identificar, de repente, com o que está acontecendo na sua vida e vai descobrir se existe ou não existe uma maldição. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é pôr dúvida em ninguém, mas apenas abrir os seus olhos e ensinar você a vencer esses problemas espirituais de uma vez por todas. Vamos lá. A primeira maldição, como eu disse, a maldição proferida. O que é a maldição proferida? É quando você ou uma pessoa lança uma maldição falada. Vou dar um exemplo para você. Isso acontece muito na vida amorosa. Então, quando a moça desmancha com o rapaz, tá? Porque ele gosta muito dela, ele não queria perdê-la, ele vira para ela e diz assim: tá bom, você não vai ficar comigo? Também você não vai ficar com mais ninguém. E a moça, a partir daquele dia que ela recebeu essa maldição proferida, muitas vezes ela não consegue mais alcançar o seu objetivo, o seu sonho no amor, por causa da maldição que alguém um dia proferiu contra ela. E isso acontece de monte por aí. Acreditando ou não acreditando, as pessoas acabam sendo atingidas. A moça vira para o rapaz e diz: se você não vai ser feliz comigo, também não vai ser feliz com ninguém. E o rapaz, ele até arruma outras namoradas, ele consegue até se casar, mas não consegue a felicidade. Essa é a diferença, porque a pessoa pensa: um dia alguém jogou uma praga em mim, uma maldição, disse que eu nunca ia conseguir me realizar no amor, e eu consegui me casar, eu consegui encontrar uma pessoa, mas a felicidade é o que falta dentro do relacionamento por causa de uma maldição proferida da parte de alguém. Uma outra coisa muito comum: você manda um funcionário embora da sua empresa, você dispensa ele, não quer mais os serviços dele, por qualquer razão, e ele, se sentindo injustiçado, ele vira lá para a sua empresa, para a sua loja e diz assim: eu vou ver isso aqui falir ainda, eu vou ver isso aqui quebrar. Ele lançou uma maldição proferida contra aquela empresa, contra aquela loja, ou enfim. E você vê, às vezes, muitos comércios falindo, quebrando, todo mundo foca no problema financeiro, todo mundo foca na má administração, coisas desse tipo, né? Na economia que não está bem, mas ninguém pensa que pode existir, eu não estou afirmando, tá? Mas que pode existir um problema espiritual por detrás de tudo isso. Tanto no fracasso amoroso, como no fracasso financeiro e por aí vai. Então, eu estou citando alguns exemplos para você. A criança corre para lá, corre para cá, não dá sossego para a mãe fica nervosa, irritada, daqui a pouco ela diz: esses meus filhos parecem uns capetinhas. Pronto, uma maldição proferida. Talvez você diga: eu não acho que isso pegue assim, eu acho que o senhor está sendo radical. Bom, eu vou mostrar para você na palavra de Deus a confirmação. A palavra de Deus confirma
o quanto que a maldição proferida, ela é séria. Ele diz assim, a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia, palavra de Deus, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se a pessoa usa a língua dela para proferir maldição, morte, vai existir o fruto disso. Para a pessoa também que proferiu, todo mundo perde. Se ela usa a sua língua para proferir vida, coisas boas, também vai funcionar. Então a palavra de Deus está afirmando, a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, a maldição proferida, ela funciona. A morte está no poder da língua. Então você tem que tomar cuidado quando você for falar com alguém, tá? Tomar cuidado com certas expressões e também se proteger e quebrar maldições proferidas, que eu vou ensinar daqui a pouco como você quebra essas maldições, que outras pessoas podem lançar. E por aí vai, a lista é grande. Pessoas que lançam maldição nas costas da outra. Você não viu nada, você não ouviu nada, mas uma pessoa que não gosta de você, que tem inveja de você ou torce pelo seu fracasso, nas suas costas ela lançou uma maldição. E você afundou e tem afundado. Quantas pessoas que acontecem isso? Eu já vou ensinar como quebrar essas maldições. Deixa eu passar para a próxima. A maldição mandada. O que é a maldição mandada? É quando uma pessoa, ela vai lá e faz um mal a outra pessoa usando elementos. Tem gente que usa vela, tem gente que usa santos, tem gente que usa simpatias. Você sabia que a simpatia é um feitiço com uma nova maquiagem? É isso que é simpatia. Então a pessoa faz ali alguma coisa mandando para outra. Põe uma foto daquela pessoa que ela quer o mal ali na simpatia dela ou naquilo que ela está fazendo. Entende? Coisas desse tipo que manda para a pessoa destruição. Então a pessoa, se ela não estiver dentro do que eu vou ensinar daqui a pouco, dificilmente ela escapa. Dificilmente, sendo honesto com você. A próxima é a herdada. Qual é a maldição herdada? Aquela que vem de geração. Então, é aquela família que o avô morreu de tanto beber, por exemplo, né? Depois o filho também morreu de tanto beber, e dentro dessa geração o neto bebe de cair, está quase morrendo de tanto beber. Então você vê que é um espírito de vício hereditário que acompanhou aquela família. E isso acontece em muitos lares. Muitos da mesma família morrem com a mesma doença. Muitos da mesma família têm o mesmo problema de loucura. Um cometeu suicídio, o outro também. Vários membros daquela família morreram do mesmo problema. Então, isso é chamado de maldição herdada. Maldição herdada. Eu até me lembro de um caso onde foi até um colega nosso, ele adotou uma criança, ele tinha, né, um problema do vírus da AIDS, ele era soro positivo, um colega nosso que nos contou isso, melhor dizendo. E essa pessoa era casada, mas ela não tinha filhos. Então, ele adotou uma criança saudável, claro, e a criança passou a conviver com eles. E quando ele descobriu que ele era soro positivo, que ele não sabia, e ele começou a desfinhar, caiu o cabelo, unha e tal, a primeira coisa que a esposa fez foi lá fazer o exame para ver se ela também tinha. E constatou que ela tinha. Também não era por menos, eles eram um casal. Então ele, doente, com o soro positivo, ela também, mas a criança era adotada.
E quando fizeram o exame na criança, a criança também tinha AIDS. Então você veja que a maldição herdada, ela passa para outras pessoas. E isso acontece muito, você deve conhecer várias histórias a respeito disso. E por fim, a maldição de círculo. O que é a maldição de círculo? A pessoa vence um problema, aparece outro. Então, o filho ficou de cama, estava doente. O filho se recuperou, o marido caiu de cama. O marido se recuperou, a esposa caiu de cama. Entende? Acaba de resolver um problema, começa outro. Acaba de resolver um problema, começa outro. O problema fica girando na família. Fica girando entre os membros da família. Quando o marido está bem, a esposa está mal. Quando a esposa está bem, o filho está mal. Nunca alcança uma estabilidade dentro daquela família. Costuma se chamar maldição de círculo. Como quebrar essas maldições? Que é o principal. Como vencer todas essas maldições? Primeiro, eu quero mostrar para você o principal segredo para vencer todas as maldições. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, ela dá o segredo para vencermos as maldições. Capítulo 11, no versículo 26, ele diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, Deus não amaldiçoa ninguém. Mas, diante da pessoa, ele diz, eu proponho a bênção e a maldição. Está aí, está proposto. Ele diz, ponho diante de vós a bênção e a maldição. No versículo abaixo diz, a bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então, quando a pessoa obedece à palavra de Deus, ela herda a bênção de Deus. No versículo seguinte, ele diz, a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então, está aqui a resposta. Quando uma pessoa, ela obedece à palavra de Deus, a maldição é quebrada. Isso não significa que você não tenha que usar a fé contra o mal. Isso não significa que você não tenha que pelejar contra os seus problemas espirituais. Claro que tem. A nossa fé tem que ser exercitada todo o tempo como um músculo. É ou não é verdade? Não pode parar. Nós temos que exercitar a nossa fé, nós temos que pelejar contra os problemas espirituais. Mas não adianta pelejar contra os problemas espirituais e não obedecer a palavra de Deus. Ele dá aqui a dica. Ora, a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor teu Deus. Se você obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, todas as maldições que talvez existam na sua vida, que eu não posso afirmar, já disse, qualquer maldição que exista na sua vida é quebrado. Por que é quebrado? Porque você está obedecendo a palavra de Deus. A maldição é eliminada, a maldição é cancelada. Porque você está enquadrado na palavra de Deus. Pode proferir maldição contra você, pode ser mandada. Se existir a maldição herdada, é quebrada de círculo, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Não há nenhuma possibilidade de vencer uma ou mais maldições se não obedecer a palavra de Deus. Esse é o único caminho. Se fizerem o mal a você, se desejarem o mal a você, se praguejarem você, você pode conviver com pessoas ruins, você pode conviver com pessoas até que fazem o mal aos outros, pessoas que lançam maldições para os outros, não vai atingir você, porque você está protegido, porque você obedece a palavra. É como diz o Salmo 91, versículo 1, não é? Que o nosso Deus nos coloca no seu esconderijo. Você fica no esconderijo de Deus, nada pode lhe atingir, porque você está obedecendo a palavra dele. Para nós terminarmos, e eu queria até que você escrevesse, por favor,
nos comentários se você percebe que está sendo vítima de uma maldição. Se você já foi e venceu, compartilhe a sua história conosco. Dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também. Se inscreva no nosso canal. Eu sempre digo aqui, da mesma maneira que você está sendo abençoado, abençoe os outros também. Quando Balaão era um homem conhecido na Bíblia Sagrada, o nome não importa, mas ele foi assalariado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, lançar a maldição proferida, que eu já expliquei o que é. Mas não pegou, não funcionou. Por quê? A palavra de Deus diz assim: quando assalariaram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, quando você obedece a palavra de Deus, a maldição, se lançarem maldição nas suas costas, você não viu, você não ouviu, você não sabe de nada, Deus vai converter em bênção na sua vida. Se fizer, não importa, sabendo você ou não sabendo você, seja uma maldição nas claras ou seja uma maldição nas ocultas, não vai lhe atingir. Deus vai transformar todas as maldições em bênçãos. Mas o que você precisa fazer? Obedecer a palavra dele. É como ele frisa aqui: a bênção se cumprires os mandamentos do Senhor teu Deus. A maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor teu Deus, tá? É muito importante, quero que você pratique isso. E outra coisa, nessa série do Como, nós temos ensinado como as pessoas vencerem na vida espiritual, como elas receberem o Espírito Santo, como elas vencerem na vida amorosa. Eu gostaria que você assistisse toda a nossa série, que vai lhe abençoar, a série completa. É só você clicar aqui no card, clique aqui no cantinho, no card, você tem aí o link que vai direcionar você à nossa série do Como, que tem abençoado muitas pessoas e vai abençoar você ainda mais. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.